Como é que é? Bem, a primeira vez que eu faço isso, vou direito ao assunto. Bem, esse vídeo é dedicado ao mais recente intelectual que nos apresentaram na internet, né? O Ginga Kandimba, e mais concretamente ao seu vídeo sobre religião. Bem, eu não vou me alongar muito, né? Olha, vamos ver olhando bastante para aqui para outro lado, porque eu escrevi previamente um texto, eu queria responder a texto, mas achei por bem gravar um vídeo e tal, não sei o que. Não sei exatamente quantas pessoas angolanas tiveram contato com o vídeo e tal, mas na semana passada o vídeo passou bastante pelo meu feed. Quando abri os comentários, sem muita surpresa, tinha bastante gente branca, como é de costume, né? Tecendo elogios ao corajoso jovem africano, a tentar desmistificar os conceitos sobre religião e por aí vai. Mas eu também entendo, nós estamos bem que no século XXI, era do cancelamento, blá blá blá, empoderamento, essas coisas aí, né? E africanismo, né? Então, esse pessoal sempre vai ter um pouquinho de cuidado ao quiser fazer críticas prévias, né? Então, eu como sou negro, africano e angolano, tal como ele é, então acho que pega melhor eu falando sobre isso. E também como o máximo que podem me acusar é tipo invejoso, alienado, que são coisas que basicamente eu já abracei para mim mesmo há muito tempo, então vai ficar fácil mais ser eu a falar sobre isso. Bem, entrando para o assunto, a questão é o quê? Quando nós normalmente nos predispusemos a levantar um argumento ou uma crítica sobre um determinado assunto, e a régua que nós pretendemos usar é supostamente acadêmica, né, como questões etimológicas, acontecimentos históricos e coisas semelhantes. Primeiro, por respeito pelas pessoas que nos ouvem e por uma questão de honestidade, nós devemos ter cuidado para não previamente manipular a linguagem e não só de maneira que as pessoas sejam induzidas previamente a chegar a uma conclusão que nós almejamos. Estás a ver? Que é justamente esse ponto que eu vou pegar para tecer algumas críticas ao jovem Ginga Kandimba. Aos 28 segundos do vídeo dele, aos 28 segundos, nos é apresentada uma definição geral sobre o que supostamente, né, conforme ele fala, seria a religião e por aí vai, né? Aí são apresentados conceitos gerais, né, como que nos permitem identificar não só sistemas religiosos, mas o que pode ou não ser religião. Ele fala aí, lê, né, abre um verbete da Wikipédia, não se esquecem desse ponto, abre um verbete da Wikipédia, onde aí vai, né, dizendo que é algo que está ligado, por exemplo, com visões de mundo, né, como visões cosmológicas, questões morais e éticas, nossa relação com o espiritual e o transcendente, comportamentos sociais e por aí vai, né? Então, o que que acontece? Até que está tudo bem, sem nenhum problema, sem nenhum problema. Ah, a dado momento, depois disso, ele faz uma indignação, né, de maneira a induzir as pessoas que o ouvem a questionar algo que ela acabou de falar, do tipo, será que isso é exatamente a definição de religião? Ou será que isso foi ressignificado? Isso não tem também nenhum problema até esse ponto, porque a dado momento é normal questionar certos conceitos e definições previamente estabelecidas. O problema está que, tão logo ele faz esse questionamento, todo o seu vídeo é justamente uma tentativa de ressignificação do termo religião. Ou seja, a premissa que ele tenta levantar, que vai sustentar o seu vídeo, que é que supostamente o termo religião foi ressignificado, é justamente o que ele faz ao longo do seu vídeo todo. Sobre a questão da origem etimológica da palavra e por aí vai, conforme ele tenta fazer depois. Por exemplo, levando de novo no assunto que ele apresentou, o embasamento que ele usa para facilitar na apresentação de certos conceitos são verbetes da Wikipédia. E é muito, tipo, é um bom mecanismo para quem quer apressar a apresentação de um determinado conceito, né? Mas por aí vai. O que que acontece? Para começar, ele afirma que a definição que ele leu anteriormente, né, que é essa definição que ele leu aos 28 segundos do vídeo, não mencionava, né, ele diz que não mencionava a origem
da palavra. A questão é que no próprio verbete, não, lógico, na definição não mencionava a origem da palavra, mas no próprio verbete, na parte de baixo, tem lá uma secção sobre a questão etimológica, que é a questão da origem da palavra. E ainda entra a questão de manipular conceitos. Porque ele recusou-se a ler o que vinha a seguir, mas ele mencionou nas entrelinhas, como por exemplo, olha, aí onde nós vamos ver a questão do religar e por aí vai. Esse religar está lá embaixo na questão etimológica da palavra, da origem, onde são apresentados conceitos como de Agostinho de Hipona, Cícero, Lactâncio, Macróbio. E todos esses conceitos que são apresentados estão sempre relacionados a um uso de um contexto religioso, né? De um uso de um contexto religioso, como relegere, que vem de reler, em que basicamente estava a dizer que os religiosos, né, deveriam ler o contexto da época sobre a relação das pessoas com Deus e por aí vai. Vem o religar, né, que já é um termo que é o mais conhecido e por aí vai. Em nenhum momento da história acadêmica, é bom relembrar isso, é feito o que ele faz a partir do minuto 1 e 57 do vídeo, pois tal divisão que ele faz a seguir é feita de maneira desonesta, ao ponto de criar um conceito totalmente novo que validará totalmente qualquer coisa que ele virá apresentar, ou seja, já não é um interesse acadêmico que ele tenta embasar no princípio. Há uma tentativa de criar um conceito etimológico novo, de maneira que tudo que ele venha a falar depois seja previamente validado. Por quê? Vem aqui o ponto. Ele faz aí uma suposta separação entre a questão a questão do ré e o legião, que ele lê como legião, para prevalecer o ponto dele que ele vai apresentar, né? Sobre como esses pontos estão relacionados com, né, que ele vai citar aí legiões romanas e por aí vai, mas já vamos chegar lá. Por exemplo, o primeiro erro que vai nisso, que vai o quê? É que não é porque supostamente eu posso tirar duas palavras de uma ou duas, seja lá o que for, que a definição ou conceito relacionados àquela palavra está intrinsecamente ligado àquelas palavras que eu vou separar, contextualizando. Não é porque eu consigo tirar a palavra cor e ação da palavra coração que significa, por exemplo, que a palavra coração vai significar a ação das cores. Estás a ver? Não tem essa relação. Então, você usar essa premissa supostamente etimológica para criar esse contexto aí não faz sentido. Estás a ver? Ou, por exemplo, eu dizer que quando batizaram o órgão que bombeia o sangue no corpo humano, estava relacionado às cores agirem. Só porque eu consigo separar a palavra cor e a palavra ação da palavra coração. E o outro ponto é uma questão, né, que eu vou aqui chamar de anacronismo linguístico. Que é você fazer uma separação, né, de uma palavra mais nova, não levando, por exemplo, o contexto da palavra na época de onde a palavra saiu, né? A palavra da língua em que a palavra é originária. Estás a ver? Por exemplo, o meu nome, David, não tem significado no português. Meu nome tem um significado no hebraico. Esse significado pode ser traduzido para português. Mas você não vai pegar os radicais do meu nome para fazer lá uma magia e tentar dizer por que não, quando os hebraicos pensaram no meu nome, pensaram nisso, ou os hebreus, né? Por aí vai. A mesma coisa acontece com o nome como Sara, que significa princesa, Moisés, que significa tirado da água e por aí vai. Tá? Existe a transliteração e o equivalente para o português para esses nomes, mas os seus significados estão relacionados ao contexto em que esses nomes foram dados. Moisés foi literalmente tirado da água, então seu nome significa literalmente tirado da água. Então, fazer esse anacronismo histórico, conforme ele pegou os sufixos e os prefixos, e tentar fazer aquela transliteração para a língua portuguesa, para criar aquele contexto com as legiões romanas e tal, não bate certo, não é uma maneira honesta de estabelecer contexto. E depois disso nós temos né, eu poderia dizer que será um caso de maluquice, que é no mínimo, né, que levar em conta como é que foram feitas com a maneira como ele tentou contextualizar as legiões romanas.
Porque no mesmo verbete da Wikipédia, outra vez que ele abre para falar sobre as legiões romanas, tinha de novo uma parte que fala da questão etimológica da palavra legião, né, que vem de legio, não tem nada a ver com religar, releger, não tem nada a ver. A palavra legião em português vem de legio do latim, que está relacionado única e exclusivamente a esse grupo militar romano, né? Ele tem aí um contexto histórico de como é que essas legiões surgiram, mas depois aí vai. Agora, a partir do minuto 4, o jovem inicia uma jornada meio que absurda, de juntar o máximo número de palavras possíveis que se parecem, de maneira a associá-los a contextos afastados e conceitos distantes. Mas a pergunta que não cala é justamente por que essa disposição de fazer isso. Porque o Ginga Kandimba não é burro. É evidente a maneira como ele apresenta e tal. Por que fazer isso? Por que essa desonestidade? Já que a base que ele usa para apresentar para as pessoas quando está a apresentar algum conceito, né, que são os verbetes da Wikipédia, tem lá outros pontos que esclarecem exatamente, né, o que ele poderia estar a dizer para as pessoas. Bem, deixa-me dizer aqui. O ponto mais claro, né, e eu posso aqui definir também como mais simples, é que o pessoal que defende hoje o que aqui em Angola nós chamamos de panafricanismo, né? Não o panafricanismo das eras pré-independência, pós-independência, mas esses mais moderninhos feitos por jovens, criou uma dualidade que consiste num: eles sempre erraram, nós não; eles sempre mentiram, nós não; eles falsificaram dados históricos, nós não; e em contrapartida, eles não são, ou não fizeram, ou isso não é o que eles dizem que é, e é exatamente aquilo que nós estamos a dizer que é. Então, não importa o malabarismo histórico que é usar para te apresentar algo, tem a dualidade, você só precisa escolher um ponto. Você sabe? Então, o que acontece? É um revisionismo histórico movido puramente pela ideologia, em que todos os passos argumentativos são dados de maneira a conduzir quem ouve não a uma suposta hipótese histórica que está a ser levantada, conforme acontece de vez em quando, né? Mas a uma suposta verdade que anteriormente foi escondida e que agora está a ser revelada. Por isso é que desde o primeiro minuto do vídeo, conceitos que estão lá no verbete do Wikipédia são lidos por parte. O que vai ajudá-lo na exposição do que ele quer expor é lido na íntegra, né? Ele mostra aí tudo. E o que está embaixo, que vai contextualizar, né, para mostrar que não é o que ele bem está a tentar pôr, são apresentadas ou de maneira abstrata ou com um ar de dúvida, de maneira que quando ele falar a verdade a ser exposta a seguir, aquilo já tenha um lugar por onde se assentar, né? A título de exemplo, é o que eu disse, né, sobre o que ele diz antes do primeiro minuto, né? Que quando ele apresenta o conceito geral de religião, né? E depois diz que eu vos mostrei o conceito geral de religião, mas não está sobre a questão da origem da palavra. Quando a questão da origem da palavra estava lá. Ele só não quis apresentar porque ele tinha uma outra coisa para mostrar sobre esse ponto, que é algo bem pessoal, né? E ele se recusou intrinsecamente a mostrar. A outra coisa é que ele lê um verbete da Wikipédia para falar algumas coisas sobre as legiões romanas, como por exemplo para falar o que eram legiões, o que faziam e tal, mas em nenhum momento ele lê a parte do mesmo verbete que fala sobre a origem da palavra legião. Está lá. Ele só não queria apresentar, porque ele tinha uma outra coisa para falar sobre o assunto. Já que o verbete que ele apresentou, eu vou continuar tocando nesse ponto do verbete porque é o que ele usou, né? Fala sobre, por exemplo, que as legiões estão relacionadas à origem, por exemplo, da religião, ou na questão religiosa, nem naqueles tanto que ele falou de religar, retroceder. Não tem nada relacionado com isso, com as legiões romanas. E por aí vai. E de uma maneira a terminar isso de forma geral, já que eu contextualizei o meu ponto, né? Eu só vou lançar um desafio. Não interessa se for livros,
artigos, pesquisas científicas, dicionários, seja lá o que for que você quiser usar, desde que seja bem embasado, apresenta ao público algo que corrobora com o que você disse, que as legiões romanas estão diretamente ligadas à origem da questão da palavra religião ou da religião em si. Obrigado.